hoy ustedes van a ver donde las plantas se establecen, la importancia de manejo, de calidad, de clasificación de suelos, para que se pueda manejar bien las variedades. Una de las inquietudes de manejo o no conocimiento de los suelos de una manera general. Entonces, contamos hoy con la participación de Hélio do Prado. Considero un maestro en calificación y clasificación de suelo, ambiente de producción. Entonces, yo invito, yo creo que maestro Hélio do Prado, para hablar con ustedes, y también André Witte. Y yo creo que los nuevos herederos de Hélio do Prado, su hijo y sobrino, y agradecemos también a los suegros, que parece que esto está en toda la familia. Eso es muy importante. Y agradecemos la presencia de usted, del Señor, con todos nosotros acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hélio do Prado. Acá es un grupo mexicano, de Grupo Piazza, que contemplam 2 engenhos, Grupo Três Vales, no estado de Veracruz, e o Grupo Lopes Mateus, o engenho Lopes Mateus, em Oaxaca, localizado no município de Tuxtepec. Representando aí o diretor de campo, Sérgio Quintero. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos ustedes, superintendente y jefe de la parte agrícola. A todos, mucho gusto de ter ustedes acá. Muchas gracias. Hélio do Prado ahorita. Há 5 anos eu tive a oportunidade de ir no México e tenho as suas fotos aqui, mostrando que a 10 mil quilômetros você tem o rio Papaloapa, aqui você tem o rio Piracicaba. E esse é um solo do México também. Veja que tem similaridade em esse material, o cascalho. É um dos que nós vamos mostrar aqui, é um solo do México. Outro solo do México nós vamos ver hoje, lembra esse aqui? E o outro solo que infelizmente não temos aqui, só na Bahia, que vamos falar dele também. Aqui 2 fotos de canha. Uma bonita e uma secando. E a pergunta é que esse solo, um dos mais férteis do mundo, tem ligação com um deles. E esse solo que não é tão fértil, tem ligação com outro. Na verdade, esse solo ocorre na beira do rio Papaloapa. Tem boa propriedade física e um detalhe, chama mosqueado, 2 cores. A água fica por mais tempo. Só esse solo, que é onde tem a bananal, banano, ocorre o banano nesse solo. Para mim, qual o melhor solo do México? Em primeiro lugar, este, que ocorre aqui ao lado do rio. O segundo, ou quase igual, é um outro solo, o Felsen. E o terceiro, o cambisolo de roca. O quarto, o vertissol. E o quinto, o leptossol. O leptossol
É um que nós vamos ver um leptossol, hoje um cambisol e um felzen. E na apostila, vocês podem ver para classificar, olhando aqui. Isso. Quem não tem? Todo mundo tem. Sim. Então, nós vamos classificar esse solo dizendo qual não é, baseado nesse quadro. Então, olhem, tem horizonte AB, pode ser ele. Olha a cor oscura no oscura. Oscura, se não for no escura, eu tenho que tirar felzen. Cambisol pode ser no escura. No escura. No escura. Agora, leptossol tem a roca junto com o horizonte A. Veja, AR. No caso aqui, eu deixo para vocês. E o vertissol tem que ter uma fenda de 1 metro de profundidade na época sequia. Uhum. Aqui é sequia. Ela tem que ter 1 metro. O vertissol. O vertissol não temos aqui, mas saiba que não vendo fenda, não é ele. Então, qual... Ele tem também Grieta. o exemplo de greta. Grieta. Vertissol. Então, ela pergunta qual não é e por que não é. Quem responde? Qual não é? Qual não é? Não é. Olhando aqui, qual não é? Não é feocem. Não é difícil. Não é felzen. Porque não é preto. Porque não é oscuro. Isso. E agora, qual não é? No es leptosol. Por quê? Porque não tem a roca Con el horizonte aqui. Então, a resposta Cambisol. cambisol. Se quiser fotografar daqui a pouco a resposta. Só que esse é cambisol de roca, não é o cambisol da banana. Hey. Banana, que é rio. de rio, com mosqueado. Então, esse cambisol é esse aqui. Veja, esse aqui do México, veja, olha. Uhum. 10 mil quilômetros. Esse é o quarto solo do México para cá. Né? A Então, 10.000 kilómetros. 10 mil quilômetros. Cuarto suelo, dijiste? Esse é o que, para mim, quarto. O primeiro, Feocem. ou cambisol de, Ah, cambisol. Cambisol. por causa do mosqueado. Y del veteado. Segundo, também perto, o felzen. Né? Eu vinha conversando aí com o Vite, com você. Deve ser o segundo. O terceiro é este. Hey. O quarto é o vertissol. E o quinto, o leptossol de roca. De roca. Esses são os solos lá no México. E foi bom eu ter ido lá, porque como que eu ia comparar se eu não fosse há 5 anos. Então ficou fácil de hoje mostrar o solo. Sim. E precisa fazer uma matriz do México, né, baseado nisso. Né. Então a minha parte é isso, falar de solos. O Vitor falar um pouco de alguma coisa, de fertilidade, manejo. E vocês um pouquinho. Sim, como não? Então eu passo. Como nós hablamos ontem, a fertilidade do suelo depende muito da origem, do tipo de rocha. No caso, aqui a origem é de folhelho. Então, nesse caso específico, a contribuição desse material, em termos de fertilidade, ela vai ser baixa. Ou seja, a fertilidade desse solo, em função do material de origem, é baixa. Tá? Porque esse tipo de rocha, ele vai formar um solo, né, dentro do seu intemperismo, com perfil onde a fertilidade não é tão elevada. Então, nesse sentido, é necessário uma intervenção para corrigir esse solo
bem como adubar. Tá? Então aí temos que trabalhar com manejo intenso de fertilidade, tanto com corretivo, a cal, tá? Quanto abonos, minerais e principalmente o abono Compostas, vegetal, Torta de filtro. compostas, né, torta de filtro, abonos verdes. abonos verdes, tá? Para poder melhorar o aspecto da fertilidade e, consequentemente, nutrição para as plantas. Em relação ao manejo num solo como este, nós podemos observar que o perfil, né, no caso específico, o perfil está chegando em torno de uns 80 centímetros, 100 centímetros. Numa condição como essa, a planta em si, ela não vai sofrer muito. Ela sofre mais o estresse hídrico, sequia, tá? Quando o B é bem pequeno, tá? Então, nesse caso aqui, no cambisolo em si, nós temos que trabalhar muito com a questão da época do plantio. No caso específico, fazendo com que a planta, no período de estresse hídrico, ou seja, no período da seca, na sequia, ela não tenha uma quantidade muito alta de folhas, de material vegetal. A parte aérea, ela não pode estar muito alta, porque ela vai evapotranspirar bastante, consequentemente absorver a água mais rápido e, consequentemente, ela vai sofrer estresse hídrico por um período maior, correndo o risco, e dependendo da situação de estresse hídrico, até de secar. Então, solos rasos, é importante a gente observar a época do plantio para não ter muita massa vegetal na parte aérea, para não sofrer no período da estiagem. Porque para vocês me disseram ontem, vocês falaram ontem, que lá é em torno de 4 a 5 meses sem chuva, sem lluvia, né? Então a parte aérea, para um solo como esse, ela não pode estar muito desenvolvida. Compreendes? Sim. Então é muito importante observar isso, tá? Então, fazer com que o plantio aconteça numa situação em que você tenha um pouco de umidade, para que a cana, ao entrar no período da seca, ela se encontre pouco desenvolvida. Em relação à época de colheita, é muito importante também observar, para esse tipo de solo, não colher num período final de safra. Porque a cana, passando por um período seco, como nós dissemos, a reserva de água não é tão grande. Consequentemente, ela vai sofrer muito. Nós temos situações nas nossas condições aqui a nível de Brasil, quando nós temos um período de estiagem muito longo, tá? 5, às vezes 6 meses, da cana secar no campo. Consequentemente, a perda da qualidade tecnológica é grande, bem como o risco depois na brotação da soca. Então, solos com baixa capacidade de armazenar água e disponibilizar para a planta, evitar que ela passe um período muito grande na época seca, tá? Então, portanto, não colher
no final de safra. Tá? Tá bom. Dúvidas? Inclusive, o que ele fala fica para outro perfil, que vocês vão colocar temprana, média ou tardia, depois que fazer o outro perfil, né? Aí preenche lá. Mas aqui, o que vocês querem falar? Alguma coisa? Vocês do México agora? Sí. O Ivan, o que você Yo. pode... Hey. Buenos días a todos. Nosotros tenemos, desde hace 10 años, iniciamos la gestión con el IAC, buscando un relacionamiento técnico, científico, que finalmente se concretó en el 2008 y ahora lo estamos prolongando desde el mes de mayo de este año por 15 años más. Es decir, estamos relacionados nosotros como técnicos de Grupo Piazza y nuestros productores, que entre las dos ingenios, las dos usinas, conforman 9,000 fornecedores. Significa que hasta el año 2027 vamos a mantenernos unidos en este intercambio técnico-científico. Y cuando finalmente nos visitaron Marcos Landel y el doctor Helio en México, creo que cambiamos la visión del concepto que tenemos de nuestros suelos como un factor limitante de la producción, pero que era consecuencia de un inadecuado manejo de los mismos y complicado por el comportamiento climático, especialmente de las lluvias. En ese entendimiento de nuestra condición de suelo pudimos definir ambientes de producción en nuestros dos ingenios y hoy sobre ellos estamos evaluando ya 151 variedades del IAC. Creo que el resultado que podamos obtener en el corto, mediano y largo plazo, pues en mucho se va a deber al respaldo técnico que hemos recibido del IAC. La verdad, Helio, la parte de México que trabajamos contigo, la confirmación de criterios y de conceptos básicos de los suelos en las 2 o 3 veces que hemos estado aquí contigo, ha sido muy importante para nuestro conocimiento. Y después el respaldo de Andrés Vitti en la nutrición, de Rafael Roseto, de Leila en la sanidad y todo el equipo técnico que Iván nos ha tomado de la mano en México para guiarnos en este proceso de mejoramiento genético de caña de azúcar, derivado de que solo tenemos 2 variedades en explotación, va a ser un suceso importante en México. Nosotros queremos agradecerles todo ese apoyo, el hecho que estén aquí compañeros del Grupo Piazza cada año o con relativa frecuencia, es parte de ir formando las nuevas generaciones, como tú lo estás haciendo con tus hijos. Y ahí tienes un juez muy importante que es tu suegro, que me da mucho gusto que el Señor nos acompañe. ¿Sí? Y hoy a ustedes como suegro y hijo de Helio, no lo estaba reconociendo. Lo observo muy joven. Pensé que se había hecho una cirugía. No, es la naturaleza. Es la naturaleza porque está en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Y trabajando en un recurso más importante de la agricultura, que es el suelo. Te felicito por ese trabajo tan intenso. En distintas instituciones hemos escuchado excelentes opiniones tuyas y de todos los investigadores de IAC como la institución más completa que atiende a la caña de azúcar. Muchas felicidades y nos sentimos muy orgullosos de que nos reciban como nos reciben siempre. Muchas gracias. Torcida de las Chivas. Sí, Del mejor equipo de México, de Guadalajara. Esse novo perfil de solo tem 3 opções para você classificar dizendo o que não é para chegar à resposta. Ocorre no México também um solo muito parecido. Então, baseado no que vocês têm aí, isso. Qual solo não é? Baseado no quadro. Qual não é e por que não é? ¿Cuál no es? Não é. Qual não é? No es No. cambisol. No es cambisol ni es leptosol. Sim, não é leptosol porque a roca teria que estar junto. Hey.
não é Cambisol. cambisol, porque no Por quê? caso, o, Não, esse escuro. Eu digo esse escuro. Está oscuro, não? No, no oscuro. a cor não é escura, no Não é caso escuro. aqui. E a CTC, a análise que já fizemos aqui, tem que ser CTC da argila alta. Um solo que não é CTC da argila alta, você percebe do campo, porque é muito firme. Está comprovado aqui, mas temos as análises, que a CTC da argila é maior que 27 centimol, e esse aqui é um horizonte A chernozêmico. Então a combinação dos dois me leva a um... Oye, Helio, ¿cuál es el contenido de arcilla? É alto, é mais que, No, pero porcentaje tuyo, é mais que 50. más que 50. No caso, mais que 50, mais que 50. Horizonte rico, chernozêmico, pela classificação brasileira, e CTC marca 27. Essa combinação é Feozem pela FAO e Chernossolo pelo Brasil. Solo muito rico, fertilidade muito alta, acidez baixa. E acidez, baixa acidez. E o solo, se não for o segundo do México, é o primeiro. Ele disputa com o cambisolo De río. do Rio, que tem mica. Então, os melhores ambientes de produção Sí, pues, é esse com aquele. Talvez eu ainda acho que o cambisolo de Rio ganha porque tem um mosqueado. E aqui não tem mosqueado. conserva más la Conserva água por mais tempo, então seca a cana demora mais do que Entonces, esse. por ejemplo, este horizonte superior, ¿consideras un 50% de arcilla y abajo 27%? Não, é mais ou menos igual, 50 e 50 e 55, Ah, parejo. é igual. Horizonte B. Horizonte A escuro, matéria orgânica, chama chernozêmico porque tem alta saturação por base, CTC alta, e no campo conhece um solo com CTC alta, suspeita-se de, pela consistência muito firme. Isso foi confirmado, e é um solo eutrófico. Então, o que falta agora, tem mais um ponto logo ali, se puder filmar ali, virando para a curva, não é Feozem ali, veja a distância. Nós vamos lá já e comparar um terceiro solo que também ocorre no México. E aí nós vamos preencher uma tentativa de colocar época de colheita em função da umidade do solo, da demora para secar. Se quiser falar mais alguma coisa? Não. Vite, você um pouco, tá bom? Fertilidade. Como nós hablamos, conversamos, este solo aqui tem dois pontos muito importantes para o desenvolvimento das culturas, que é rico na parte química, a fertilidade é bastante elevada, e também a quantidade de água que ele acumula e disponibiliza para as plantas. Então nós temos dois fatores importantes, que é a estrutura desse solo, no armazenamento de água e também a quantidade de nutrientes elevadas para a nutrição das plantas. A origem desse solo, no caso aqui, é do basalto. Então, Basalto. basalto. No México é calcário. No México, Calcário. rocas calcárias. Então, a origem desse solo faz com que ele tenha essa fertilidade elevada. Os níveis de nutrientes aqui são muito altos e o tipo de rocha faz com que não seja tão importante o uso dos corretivos. Porque normalmente esses solos não têm um caráter ácido.
Tá? Então, para nível de fertilidade, importante solo, bem como a questão hídrica. Solos como este, precisa tomar muito cuidado no plantio, por causa do preparo. Esse solo, quando seco, ocorre a formação de torrões. Então isso prejudica muito a brotação da cana, porque principalmente no período agora que nós estamos com poucas chuvas, o solo resseca com bastante facilidade, consequentemente resseca o tolete, e a brotação é baixa. Então ocorrem muitas falhas. Então esse é o tipo do solo que se tem que realizar um bom preparo para que tenhamos sucesso no plantio. Uma vez a cana estabelecida, a longevidade de um canavial é grande. Que cuando se hace un preparo oportuno, también es muy bueno. Sim. Es muy bueno porque aprovechas más la humedad. Como nós... Sí, queda tan bien preparada la tierra que la germinación es segura. Segura. Por isso que é um solo que a parte orgânica é muito importante para manter esta parte do horizonte A, para que esse horizonte A ele é um horizonte mais macio, mais poroso. Então, isso daí ajuda muito a brotação na cultura. Que generalmente, ¿en qué porcentajes de materia orgánica se tienen? No caso específico aqui, eu acredito que na faixa de 4 a 5%, Alto. a casos 6%. Alto. Muy alto. Muy alto. Então a disponibilidade de nutrientes é elevada. Por isso que o cheiro no solo, que é o Fausen, ele se caracteriza por ter pelo menos esses 25 centímetros de horizonte A de uma coloração escura. E essa coloração escura se deve à matéria orgânica. Sim. Muy bien. Nas condições de vocês no México, ele se encontra em locais mais planos. Sim. Nós vemos isso. Não tão inclinadas. Não. E calcário. Isso é uma boa notícia, porque com isso não se tem problema da perda deste horizonte A, que é muito rico. Numa área como esta, poucas interferências se faz necessário quanto à questão da correção, bem como da adubação. Uma adubação apenas de manutenção. Micronutrientes, deficiência, não? Pode ter, tem pH 7, 7,5. Ah, sim. pH 7,5? 7. Então pode haver problema com alguns micros, principalmente os metálicos. Tá? Cobre, hierro, manganês, zinco, são os micros metálicos. pH acima de 7. Por isso que é muito importante a análise do suelo para diagnosticar. Pero generalmente están entre 6 y 7. 6, perfeito. pH 6, 6,5, até 7, perfeito. pH até 7, de 6 a 7 é o melhor intervalo que se tem para eficiência de praticamente todos os outros nutrientes.
Alguma pergunta? En este tipo de suelo hay un mejor intercambio catiónico. Sim. CTC. A É o melhor. CTC é o melhor. O maior de todos. É o Só maior. perde para o vertissolo. Mas Sol- é muito alto. Muito alto. ¿Solo qué? O vertissolo é maior que este Ah. CTC. Que esse já é muito alto, o outro é altíssimo. Para este tipo de solo, em relação ao primeiro, porque existe cambisolos muito fértil, mas a origem é do basalto, também muito produtivo. Sim. Porém, no cambisolo, o fato do B ser estreito, né, não ser tão profundo, alguns pontos na área, temos o afloramento da roca. Então, em áreas de cambisolo, precisamos tomar cuidados em alguns pontos onde se tem afloramento da roca. Então, nesse caso, onde se tem, o problema é com a mecanização. No caso específico do primeiro, a origem da rocha, o solo, foi oriundo, a origem dele foi de uma rocha não rica. Então, naquele caso específico, temos que colocar uma variedade, mas rústica. Uma variedade. Bien, aquí tenemos un tipo de suelo donde pues no hay horizonte B, tenemos horizonte A y el horizonte C, por lo tanto es un... ¿Qué no es primero? ¿Qué no es? Que não é? ¿Qué no es? No es Feocen porque no es la... vaya, porque no tiene horizonte B y Y no es oscuro. y no es oscuro. Sim. No es cambisol Por quê? porque tampoco tiene horizonte B Sim. y pues más que nada por eso, ¿no? Que no tiene el horizonte B, É o motivo. É o Sim. motivo. ¿sí? Y por lo tanto es lectosol porque se juntan el horizonte A con el horizonte C, ¿sí? Y son suelos delgados, Exato. menores a 50 centímetros. Exatamente. É um solo pouco comum, na classificação do Brasil é solo litólico, só aproveitando. ¿Eso es lo que? Solo litólico, neossolo litólico no Brasil. Então só para lembrar os nomes, ¿Y la roca? então, só para fechar aqui, aí eu vou comparar os três nomes. Aí entra vocês aí e nós vamos preencher. Essa aqui é uma tentativa de colheita, né? Esse solo, por exemplo, é ressecado. Esse aqui é o contrário daquele. Então só para... Pode ser? Então, fazendo um resumo da excursão de campo, nós vimos um cambisolo, segundo a classificação da FAO, um cambisol, segundo a classificação da FAO, cambisolo no Brasil. Vimos agora de pouco, a 30 metros, um Feozen, que é um xenossolo pelo Brasil, e agora um leptossol, classificação da FAO, e um neossolo litólico pelo Brasil.